estão bem pesados. Olá, tudo bom com vocês? Espero que estejam bem. No vídeo de hoje eu vou comentar sobre algumas leituras que eu separei para 2023, que são calhamaços. São livros que eu tenho aqui há algum tempo e que eu queria ler muito. 6 livros, olha só. Estão bem pesados. Vou comentar sobre cada uma dessas leituras para vocês, com vocês. E antes de começarmos, já queria pedir para você deixar o like, porque é muito importante para o canal, para esse vídeo chegar a mais pessoas, para o engajamento também. E se você ainda não é inscrito e gostar desse vídeo, te convido a se inscrever e a conhecer mais do meu conteúdo aqui do canal. Já tenho aqui compartilhado bastantes experiências literárias, tem sido uma troca muito boa. Muito obrigado e vamos ao vídeo. E vamos lá, vai ser uma proposta assim bem desafiadora, mas acredito que vai dar certo. Se não der também, tudo bem. E é sobre isso, né? Tem que ser de uma forma saudável também, não pode ser uma coisa muito imposta. Tem que funcionar, tem que fluir, né? E no primeiro livro aqui que eu vou comentar com vocês, é essa edição muito bonita. Olha essa lombada, não sei se dá para perceber, mas tem um relevo aqui. É um livro importado, que é Alice's Adventures in Wonderland and Another Stories, que seria as aventuras, né? Seria Alice no País das Maravilhas e outras histórias. Aqui estão reunidos os contos, né? Alice nos Países das Maravilhas e Através do Espelho. E além disso, tem outros contos aqui do autor, do Lewis Carroll, que estão adicionados aqui. São vários contos. Aparentemente, revisita aqui alguns personagens. Há também uma série de outros tipos de texto que o autor incluiu aqui, como acrósticos, puzzles, versos e contos mesmo, de modo geral, né? Então, estou bem assim, ansioso para ler. Eu sou uma pessoa que sempre encaixa alguma leitura em inglês, sempre encaixo durante um mês. Depois que eu comecei o canal, eu parei de fazer isso, mas eu já fazia isso anteriormente, sempre ali atualizando vocabulário, sempre deixando o inglês em dia, porque hoje em dia, né? E eu gosto muito de ler em inglês também, e eu tenho que até tentar fazer isso nesse ano, que se inicia agora 2023, encaixar alguma leitura em inglês, que eu sempre fazia, que eu acho muito importante, e a gente pega muito vocabulário. Posso até fazer um vídeo sobre isso, conversar com vocês sobre, acho que é uma proposta bem interessante. O próximo aqui é Os Pilares da Terra, do Ken Follett, que é o quê? Esse enorme calhamaço aqui. É um romance histórico, né, que a gente vai acompanhar a construção de uma catedral monumental na Inglaterra ali, e logo depois da morte do Henrique I. Então, nesse primeiro momento, a gente vai conhecer o turbulhão que está ali, a igreja muito forte aqui, mas também sempre em conflito ali com a monarquia inglesa, e vai ser o plano de fundo, né, esses conflitos aqui da construção de tudo que vai reverter. Olha aqui, é muita coisa. Pelo que eu vi, apesar do tamanho, o texto é super tranquilo de ler, então eu acho que vai ser uma leitura muito boa. E a catedral, que ela vai ser construída num priorado de Kingsbridge, que o priorado seria o quê? É uma comunidade ali religiosa. Nesse priorado vai haver o conflito da igreja com a monarquia. Então tudo que vai remeter aqui é isso, e a construção dessa catedral com personagens carismáticos. Então assim, estou empolgado, já quero ler. E lembrando que também esse é o primeiro livro de uma trilogia, que é a trilogia do Kingsbridge, que além desse tem Mundo Sem Fim e Círculo de Fogo. São os 3 livros aqui que acho que são mais de 2.000 páginas juntando tudo. Aqui são quantas páginas? Não chega a ser 1.000. 941 páginas. Outra aqui pra conta, né? Tomara que dê certo. Também é uma autora nacional, que é O Defeito de Cor, que inclusive lançou, né? Ganhou uma versão nova. Não sei se saiu ainda, acho que tá prestes a lançar. É Um Belo de um Calhamaço, com 951 páginas. E aqui a gente conhece a história de uma mulher, né? Desde a sua infância até a fase adulta, já nos seus últimos dias de vida também. Vamos conhecer todo esse processo em que ela é retirada da África, né? Trazida para o Brasil, então ela passa por vários estados brasileiros e, como pessoa preta, nós vamos conhecer ali aspectos da vida dela, violências, toda a questão de negritude, a busca dela incessante também por um filho perdido.
E a volta dela para a África e também durante todos os percalços da vida dela, como que ela aprendeu a ler, a escrever, aprendeu outro idioma também, ela aprendeu inglês, que foi importante na vida dela também. Então assim, uma outra leitura que eu tô muito empolgado, eu acho que eu vou gostar demais, tô ansioso para comentar com vocês. Mas uma leitura, esse aqui vai ser um belo de um desafio, na verdade, porque é a Fundação, né, da trilogia Fundação, do Isaac Asimov, que aqui nós conhecemos o quê? Seria dentro do nosso universo, digamos assim, só que numa projeção do futuro. A nossa civilização já encontra-se a nível galáctico, de viagens, de exploração, e o que acontece? Há um determinado momento em que um cientista, um psicólogo, ele identifica que essa civilização ia entrar em declínio. E ele, através de cálculos matemáticos e tudo mais, ele consegue uma forma, um plano, para que amenizasse isso. Em vez de milhares de anos de trevas e de barbárie, ele conseguisse, através desse plano, se esse plano fosse seguido fielmente, transformar só em um milênio. O autor, ele tem aqui, ele indica até, deixa eu mostrar para vocês aqui. Achei aqui, é a cronologia do universo da Fundação. O que acontece? Essa trilogia ela faz parte de uma cronologia e o livro aqui indica uma ordem, uma lista de livros a seguir, que são vários livros, deixa eu até contar aqui. São 16 livros, incluindo livros ainda não traduzidos, como The Complete Robot, sendo que o robô é de 1950, tem As Cavernas de Aço, de 54, O Sol Desvelado, de 57... Os Robôs da Alvorada, de 83. E lembrando aqui que tem duas séries, né? Tem a série dos robôs e a série Império. E a série Império vai vir alguns títulos também em inglês. E assim, eu queria ler tudo. Pra te falar a verdade, eu queria ler na sequência. Não sei se vai ser possível, mas se não for também, eu leio aqui a trilogia da Fundação, né? A série da Fundação, Declínio e Ascensão. Em seguida, e finalizo todos esses livros. Mas vai ser algo a se pensar também. Tem a problemática de conseguir todos esses livros, né, para ler. Às vezes não vai achar Kindle e às vezes vão estar caros, mas vamos ver. Eu vou, desse ano não passo, eu já queria ler essa trilogia ano passado, aí eu coloco mais desafio, que é ler todos esses outros livros, mas assim, tomara que eu consiga ler e que vá funcionar, né. Um outro livro também é O Jogo da Amarelinha, do Julio Cortázar, que é um autor argentino. Esse livro, ele é um belo desafio para o leitor. Ele basicamente vai contar a história de um exilado, né, um latino exilado na França que se apaixona pela maga, que é uma figura muito misteriosa e é muito envolvente, então a história dos dois se permeia em relação a isso. E considerando aqui o autor, que é o Julio Cortázar, ele traz elementos bem diferentes, é uma narrativa bem diferente, que é uma narrativa, é quase como se fosse um anti-herói. Aqui seria um anti-romance, uma leitura que vai requerer muita atenção. Por quê? Ele traz aqui no decorrer dos capítulos as histórias fatos que vão se juntando, fragmentos que ao lermos vamos pegar capítulos anteriores, vamos ligar as informações e pensar, essa relação com isso é isso, então entendi. Então é basicamente isso, seria como um puzzle mesmo, um quebra-cabeça essa leitura. E o autor também indica uma segunda forma de leitura. Eu estou pretendendo ler nas duas formas, que é a forma normal, corriqueira, como se lê um livro, né? Do início ao fim, e depois seguir a ordem que o autor recomenda, que ele faz um tabuleiro de leitura, olha só. Esse tabuleiro aqui tem os capítulos. Aí, por exemplo, começa pelo capítulo 73, depois vai para o capítulo 1, em seguida o 2, depois o 116. Então ele aqui está juntando as peças para ligar esses fragmentos. Então no primeiro momento eu vou ler corriqueiramente, como se lê um livro normal. E não sei se vai ser em 2023, mas talvez em 2024, eu leio da segunda forma, que é seguindo esse tabuleiro aqui, que é esse desafio. E o Cortázar, ele tem uma leitura muito diferente no sentido também do real, ele é provocativo. Ele traz elementos da fantasia aqui, ele traz elementos da eloquência, do que é a realidade. Então, assim, tô bem empolgado, porque é um tipo de leitura que eu gosto. E o último aqui é o Pintacilgo, que são quantas páginas? 720 páginas. E aqui a gente vai conhecer a história do Theo Decker, que é uma criança que perdeu a mãe e, desassistido pelo pai, ele acaba indo morar numa família muito rica, fica lá por um tempo, mas o pai retoma e acaba o levando de volta. Só que o pai é muito disfuncional também. E ele foi uma criança que sofreu dificuldades, né? Sofreu bullying na escola. Ele não se encaixa muito bem devido também a esses acontecimentos da vida dele.
E por fim ele vai morar com o pai, ele conhece um amigo alemão e ali eles começam a fazer pequenos furtos, isso na sinopse, né? E depois disso ele vai trabalhar com arte. Por quê? Tem uma figura, né, tem uma pintura muito misteriosa que está atrelada à mãe dele, que seria esse Pintacilgo. Ele acaba criando um vínculo muito forte com essa pintura por causa dessa memória com a mãe, né? E isso o aproxima da arte. Quando ele se torna adulto, ele vai trabalhar numa loja de antiguidades, continua fazendo os pequenos furtos dele, e só que aí ele acaba se deparando numa situação, num conflito ali, em que muito do passado dele aparece e se diverge, e ele vai ter que conhecer mais sobre si, sobre os mistérios que envolvem a vida dele. Então tô bem interessado, assim, é uma leitura que eu quero fazer muito também. Então, assim, essa foi a seleção de calhamaços. Eu ainda vou fazer dos livros para 2023 também. Eu acredito que eu vou conseguir ler. Se eu não conseguir ler também, tá tudo bem. Mas eu acho que vai dar certo. Eu vou lendo aos poucos, encaixando aqui na medida do ano, né? Sem muita culpa também, sem muita cobrança. E esse foi o vídeo de hoje, espero que tenha gostado. Já peço o like para você, que é muito importante pro canal. E você pretende também separar alguns livros? Tem alguns calhamaços aí que você queira ler? Conta pra mim, vamos conversar um pouquinho sobre isso. E queria agradecer a você, muito obrigado e até o próximo vídeo.